Tem algum crente de verdade aqui nessa noite? Tem ou não tem? O amém foi fraco, viu, gente? Vocês estão com dúvida acerca até de vocês mesmos, né? Rapaz, que coisa impressionante, viu? Hoje nós temos a presença ilustre do nosso Felipe Rocha, né? Não é toda a roda de conversa que ele pode participar, mas hoje a presença dele muito nos alegra, né? Então, o Felipe Rocha está com a gente. E aí, Felipe, você é crente de verdade ou é crente meieiro? Diz aí. Até tem dúvida para responder o óbvio, né? E aí, é ou não é? Acha? Deixa eu ver. Tá osso, viu? É Maranata, vem Jesus. Vem porque tá complicado continuar pastoreando uma galera que ainda acha que é, meu Deus do céu. E aí, gente, vocês são crentes de verdade, sim ou não? Como é que é? É? Sim, sim ou não, não? Sim. E aí, João, você tá com dúvida? Não? Você é de verdade? Amém, amém. De vez em quando o quê? Dá umas ratadas, mas... Então, ser de verdade não significa que porque eu sou de verdade em Cristo, não significa que eu não continuo lutando contra o pecado. Porque às vezes as pessoas pensam que quem luta contra o pecado é o cristão, é o falso cristão. O verdadeiro cristão é ele que de fato continua lutando contra o pecado. Por isso que eu perguntei, tem crente verdadeiro aqui? Tem. Então, se tem crente de verdade, então tem gente lutando contra o pecado, por ser verdadeiro. A gente não aceita e a gente não tolera o domínio do pecado em nossas vidas. Por isso que nós somos verdadeiros. Não é porque a gente não escorrega, a gente continua escorregando. A gente continua pecando. Pois a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Então eu sou verdadeiro, você é verdadeiro, nós somos verdadeiros, não somos perfeitos, mas somos verdadeiros. E aí a luta contra o pecado, ela existe, ela acontece. Agora, no episódio de hoje, nós vamos ver que nessa luta contra o pecado, nós ganhamos um aliado. Agora não estamos lutando contra o pecado sozinhos. Então, nessa luta, a gente consegue avançar dentro da luta por causa do grande aliado que nós ganhamos. E segundo o texto, esse aliado é o Espírito. Eu luto contra o pecado, você luta contra o pecado, mas você não está lutando só. Tem alguém com você. E por quanto tempo esse alguém está com você? Para sempre. Para sempre. Pois ele quando faz a promessa, Jesus quando faz a promessa, ele faz a promessa dizendo, olha, agora é para sempre. Para sempre. Então agora a gente pode continuar lutando. E temos um aliado, que é o Espírito Santo. E aí diz o versículo 4, o que é que diz o verso 4? O versículo 4 de Romanos 8, verso 4. O que é que diz? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto, nessa luta, a gente não segue mais a orientação da nossa vontade. Mas na luta, somos orientados e seguimos as orientações do Espírito. Amém até aqui? Amém. Amém ou não amém? Então, não há desculpa. Temos um ajudador. Não há desculpa. Essa ideia de continuar se desculpando, não dá, gente. Nós precisamos ir para um lugar de entendimento e de prática
e de tomar posse do que está escrito ao nosso respeito. Eu luto contra o pecado. A Bíblia diz isso ao meu respeito, mas ela também diz que nessa luta eu ganhei um aliado. Alguém que está me ajudando a derrotar o pecado, que vimos no capítulo 7. O pecado que habita em mim. Mas ele não tem o poder de me derrotar, não é porque eu sou forte. Ele não tem o poder de me derrotar, porque agora eu sigo as orientações do Espírito. Abro mão das minhas próprias vontades, abro mão da minha maneira de pensar e começo a pensar como o Espírito pensa. Pois para vencer o pecado, nós vimos no encontro passado que o pecado ele é tenebroso, ao ponto de usar a própria lei para nos fazer pecar. Então, para o pecado que é tenebroso, só alguém extremamente poderoso, capaz de derrotá-lo e de nos ajudar a derrotá-lo, que é o Espírito Santo. Estamos selados em Cristo. Amém. Temos o Espírito e precisamos do enchimento desse Espírito. E precisamos todos os dias. Lembra do texto? Vamos relembrar? Enchei-vos do Espírito. Ato contínuo. Não é como a salvação. A salvação é um único ato. O enchimento do Espírito não se dá apenas de uma vez. O enchimento do Espírito, ele se dá de forma contínua, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Não pode parar. E se pararmos, seremos derrotados pelo pecado. Esse é um aliado do qual eu e você, nós não podemos abrir mão. Precisamos ouvir a voz do Espírito, precisamos ser guiados pelo Espírito, precisamos do enchimento do Espírito. A pessoa do Espírito é fundamental nessa guerra. E o cristão verdadeiro, ele não pode, em hipótese alguma, abrir mão da pessoa do Espírito. Tem que se envolver com o Espírito, tem que buscar o Espírito, tem que mergulhar no Espírito, tem que desejar as coisas do Espírito, pois a carne é contra o Espírito. E o homem espiritual, ele precisa ser alimentado no cotidiano pelo Espírito. Se isso não acontecer, ele vai sucumbir, ele vai afundar. Então, nós necessitamos viver essa relação profunda e constante com a pessoa do Espírito. Não só desejar as manifestações da pessoa do Espírito, mas desejar a própria pessoa, a companhia da pessoa do Espírito. Pois ter o desejo pelas manifestações da pessoa do Espírito é bom, é maravilhoso, mas só desejar as manifestações da pessoa do Espírito não nos garante vitória na luta contra o pecado. O que nos garante vitória na luta contra o pecado é a relação íntima e profunda com a pessoa do Espírito. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus por isso. Deus é bom? Em todo tempo. Então, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. A dívida está paga. A dívida está zerada. Contra mim, contra você, não existe nenhuma penalidade. Absolutamente nenhuma.
Irmãos, esse versículo 1 de Romanos, ele é assim, quando compreendido e vivido na sua inteireza, isso é tremendo. Isso gera em mim e deve gerar em você uma força sobrenatural para você continuar a jornada. Saber que não há mais condenação, saber que Deus não tem nada contra você. Presta atenção. Deus não tem nada contra você. Você ainda peca. E mesmo ainda sendo alguém que peca, Deus, com base na palavra dele mesmo, ele não tem mais nada contra você. Contra você quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, Deus não tem mais nada contra essas pessoas. Está zerado. E vai voltar a movimentar o placar? Não movimenta mais. Não movimenta mais. Deus não vai ter mais nada contra você, mesmo você ainda cometendo pecado. Pois aqueles que estão em Cristo ainda pecam. Mas mesmo os que estão em Cristo, que ainda pecam, contra esses, Deus não tem nada contra eles. Isso é tremendo. Isso é algo que a gente deve se apossar e dizer assim, meu Deus, como é isso? Isso é algo que parece ser surreal, algo que não existe, mas existe. Não há condenação. Deus, quando olha para você, Deus, quando olha para mim, com base nessa palavra, Deus não vê falhas em mim. Ainda que eu tenha consciência que sou fraco, ainda que eu tenha consciência de que eu peco, ainda que eu tenha consciência de que eu estou num processo de maturidade, Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para você, com base no versículo 1 de Romanos 8, Deus não vê falhas em você. Por quê? Porque quando Deus olha para você, quem é que Deus vê? Ponto. Você está em Cristo. O irmão vê falhas em você. Sua esposa vê falhas em você. Seu esposo vê falhas em você. O pastor da igreja vê falhas em você. A igreja vê falhas em você. Vocês veem falhas em mim, mas Deus não vê. Aceita, irmão. Ou você aceita, ou surta. É assim. Ele decidiu que é assim. É Ele que decidiu. E as coisas que Deus decidem, a gente quer se intrometer para colocar um mas não existe mais nesse caso. Ele olha para mim e não vê falha em mim. Isso é lindo. E aí eu prossigo, com Jesus, claro. E aí eu continuo. E aí você diz, não, mas não adianta, irmão. Estou em Cristo, tenho consciência de quem sou, tenho consciência do quanto eu preciso melhorar. E mesmo com toda essa consciência, quando Ele olha para mim, Ele diz, eu não vejo falha em você. Não há condenação em você.
E não há nenhuma condenação. Absolutamente nenhuma. Quando ele olha para mim, ele não encontra nada em mim que possa dizer assim, vou castigá-lo. Não. A religião, ela pode olhar para mim e ver coisas em mim, das quais eu ainda posso ser castigado. Mas Deus, ao olhar para mim, Ele não encontra nada em mim que diga assim, vou castigar Sampaio, vou castigar Josiel, vou castigar o Washington. Não, e nem adianta coçar a orelha. Nem adianta, porque quando Ele olha, Ele diz, você sabe que tem, mas Ele olha e diz, não tem. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Já foi. Quem está em Cristo não tem condenação. Porque fica aquela ideia. A ideia da nossa mente não transformada pelo poder da palavra é de que a qualquer momento a condenação vai aparecer ali. A gente fica com essa sensação de que a qualquer momento, agora, quem é que faz? Ela não existe mais. Mas quem é que insiste em querer fazer com que a condenação exista? Nós. Nós é que ficamos colocando no outro o medo de que a qualquer momento ela sai dos bastidores. Até em nós mesmos. Por quê? Porque não nos apossamos da revelação dessa palavra. É como se ela estivesse ali. Rosane, cuidado. Ande com muito cuidado, porque a qualquer momento ela pode voltar. Ela quem? A condenação. Como assim? Gente, isso é muito profundo. Você vai entrar nos bastidores ali, você vai na outra sala, você vai procurá-la e não vai encontrá-la. E não vai encontrá-la porque ela não existe mais. Não existe mais. A condenação deixou de existir. Mas se vier, não é Deus. Não é Deus. Se vier querendo castigar, não é Deus. É digno de condenação. Não é Deus, porque ela não existe mais. Eu estou em Cristo. Não sou perfeito, mas estou em Cristo. Estou em Cristo e continuo lutando contra o pecado. Tenho consciência disso tudo. Mas mesmo com toda essa consciência, eu tenho uma consciência ainda maior de que a condenação, ela não vai me surpreender. O irmão pode querer me surpreender, a denominação que eu pertenço pode querer me surpreender, a maldade humana pode querer me surpreender, mas Deus com a condenação não. E por que Deus não vai me surpreender com a condenação? Porque a condenação deixou de existir. Preste atenção, a condenação, ela não foi guardada para ser usada num outro momento. A condenação, ela deixou de existir. Por isso que me admira muito quando eu vejo as pessoas querendo trazer coisas que é só para infernizar a vida da pessoa que está em Cristo.
E se a pessoa que está em Cristo não for firme, fica endemoniada como o endemoniado que está trazendo a condenação, trazendo uma coisa que não existe mais. Presta atenção. Gente, isso é muito lindo, porque querer trazer de volta o que não existe está tentando te colocar num lugar de escravidão que esse lugar já foi quebrado. Lembre de algo, se é possível, lembre de algo que já não existe. Mentalmente aí, lembre de algo que não existe. Já não existe. Lembrou? Agora, durante a semana, tentem fazer com que isso aí que vocês sabem que já não existe, tente fazer com que isso volte. Volta? Não. Não volta. Se já não existe. Só quem pode trazer à existência o que não existe, quem é? E em relação à condenação, ele mesmo não traz à existência. Amém? Se somente ele pode trazer à existência o que não existe, a condenação não existe mais, pois o próprio Deus fez questão de fazê-la desaparecer em Cristo. Eu não tenho como fazer com que a condenação volte. O único que pode fazer com que ela volte é Deus. E o próprio Deus já afirmou, não há mais nenhuma condenação. Em outras palavras, eu não vou fazer ressuscitar, em hipótese alguma, a maldita da condenação. Eu não vou ressuscitá-la. O único que pode trazer de volta é Ele, e Ele diz, eu não trago. Agora fica você, fica a gente, querendo trazer o que não existe à existência. Queremos fazer o papel daquele que está no trono. Por isso que muitos ficam tomados pelo medo. Só que quando nós somos alcançados pelo Espírito, por essa consciência, o medo já não nos domina. Porque se o ser humano está trazendo de volta uma condenação, não é a condenação que ele está trazendo, ele está trazendo outra coisa, porque ele não tem poder para trazer. Gente, vocês conseguem entender a dimensão desse versículo primeiro? Porque se você se apossar dessa verdade, ainda que você tropece, ainda que você ainda tenha muitas coisas a serem melhoradas, irmão, o diabo não para você. E quando eu digo o diabo não para você, eu estou falando daquele diabo que tem nome, que anda no meio da gente, querendo dividir, causar divisão, querendo colocar dúvida na nossa fé. Não para, você avança. E você continua avançando, lutando, lembrando, você agora tem um aliado contigo na luta contra o pecado. Então você, ouvidos aqui, não ouço, condenação não existe. O que eu tenho é uma luta contra o pecado, mas aí eu já tenho um aliado, pois aquele que fez com que a condenação desaparecesse, ele mesmo providenciou o escape, ele mesmo providenciou o Espírito. E eu agora vou avançar.
O Espírito Santo, ele está conosco por quanto tempo? Por quanto tempo? Então, no momento em que você foi a Cristo, a condenação, ela desapareceu por quanto tempo? Para sempre. E não volta. Assim como o Espírito não nos deixa. Amém? Olha, com a mesma intensidade que eu creio que o Espírito não vai me deixar, pois a palavra diz que Ele me deu o Espírito para sempre, com a mesma intensidade eu creio que a condenação não vai voltar, e não vai voltar nunca mais. Apesar de mim, apesar das minhas fragilidades, apesar das minhas inconstâncias, mas ela não volta. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A condenação se foi. Ponto. Então, irmão, tem a fúria, principalmente uma fúria santa, se isso existe, todas as vezes que o inferno se levantar, usando quem quer que seja, para trazer contra você uma coisa que já não existe. Não tolere. Você não precisa ser ignorante, mas tenha autoridade. Não tolere. Não tolere mesmo. Existem brincadeiras que a gente pode brincar, agora existem outras brincadeiras que a gente não deve tolerar em hipótese alguma, pois brincando é que as pessoas comunicam algumas coisas que elas querem dizer para a gente. E se vier brincar com esse tema tão sério e tão profundo, sobre a minha vida e sobre a sua vida, não aceite, não tolere. Encerra o assunto, encerra a conversa, a gente continua sendo irmão, continuo te amando, mas eu não tolero. Ou você encerra, ou eu saio do ambiente. Você não vai ressuscitar aquilo que nem você pode ressuscitar, algo que já não existe. Você está querendo trazer à existência uma coisa que não existe. É Deus agora? Então, encerra o assunto, irmão. A gente para por aqui esse tema. Ah, mas não sei quem disse. Vá então conversar com não sei quem. Converse com quem. Ah, não, porque o pastor B, C, Z, Y, Z. Meu irmão, então vá conversar com ele. Eu vou continuar firmado na fé de Romanos 8, 1. Mas se o camarada, meu irmão, você pode levantar as hipóteses que você quiser. Todas essas hipóteses são mais do inferno do que de Deus. São hipóteses para confundir a fé do povo. São hipóteses, na maioria das vezes, para manipular a fé das pessoas. Para que as pessoas não se percebam livres. Então há um interesse de uma meia dúzia de gente aí no caminho, querendo manter as pessoas cativas. E na maioria das vezes, o motivo é só arrecadação. Para arrecadar mais. Pessoas tomadas pelo medo, elas são fáceis de serem manipuladas. Então, para que dar liberdade a essa gente? Para que mostrar para essa gente que está em Cristo é livre? Não há um interesse por parte da religião. Pois a religião, se ela de fato desejasse as pessoas livres, aqueles que estão nos postos principais da religião, quando as pessoas elas se tornam de fato livres, essas pessoas que estão nos principais postos, elas começam a perder privilégios.
Por quê? Porque a arrecadação não é só voltada agora para eles, a arrecadação agora é uma arrecadação que precisa ser distribuída com o maior número de gente, com o pobre, com a viúva, com o necessitado. Com a manutenção da comunidade, sim, também, mas não só com a manutenção da comunidade. Consegue entender? Então, pessoas livres cuja liberdade entende que não há mais condenação, elas começam a pensar e a ver como é que realmente o Evangelho está se movendo. Se é um Evangelho que está beneficiando somente a alguns, ou se é um Evangelho que está procurando beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Não há condenação. Não há. O que existe agora para o verdadeiro cristão são as boas-vindas. Se você é de verdade, o Senhor dá as boas-vindas. Seja bem-vindo. Quando eu não compreendo que não há mais condenação, não há nenhuma condenação, se não há compreensão em mim, a obediência que eu desenvolvo no caminho é uma obediência com base na obrigação. Se não há condenação, não há. Mas se eu não compreendo, eu continuo fazendo barganha. E aí eu sirvo por obrigação, porque se eu não servir, eu não serei abençoado, desde que eu já sou abençoado. Pois não há mais condenação. Vocês não precisam ser tomados pelo medo para servir a Jesus, porque senão vocês serão condenados. Olha o leito, irmão. Vai pesar. Pesar o quê, irmão? A mão de Deus, Né? Não pesa não, irmão. O povo abre mão de viver livre e quer pesar. Não, vai pesar a mão de Deus. Deus vai te castigar. Deus é amor mais, é justiça. É, como se a justiça de Deus já não foi direcionada no Cordeiro. Ele já exerceu a justiça no Cordeiro. Ele já nos justificou. E já nos justificou, exatamente. Mas é para que haja medo, pois um povo com medo, ele é facilmente manipulado. Você viu a notícia? E está chegando aqui. Aí todo mundo começa a se desesperar. E por medo começa a ser manipulado sem perceber. Isso é ridículo. E a religião sabe fazer isso direitinho, gente. A religião usa isso sem escrúpulos. E usa em nome de Deus. Como eu li de um pastor, a linguagem bíblica religiosa é a mais danosa. Pois se nós percebermos, a linguagem bíblica religiosa foi a linguagem que Satanás usou no deserto contra Jesus. Perceba que a linguagem de Satanás é uma linguagem bíblica, mas é uma linguagem bíblica recheada de religiosidade. Essa é que arrebenta, pois essa imprime medo nas pessoas. Só que Jesus sabia quem ele era, conhecia o Pai, se relacionava com o Pai e usou contra a linguagem bíblica religiosa, usou o Evangelho. Porque, gente, para que vocês sejam tomados pelo medo, é fácil, é só usar a Bíblia.
mas não a Bíblia com o espírito correto, mas é usá-la com o espírito da religião. Ah, irmão, aí você coloca medo nas pessoas e aí você manipula. Aí você aprisiona. Você coloca essa gente... Agora, por quê? Porque o que é que acontece? Não há mais condenação, nenhuma. Só que nós temos uma geração que não se relaciona de forma profunda com Deus, nem com a palavra dele. E não se relaciona de forma profunda uns com os outros. Não tem relação profunda com Deus, nem com a palavra dele, e nem tem relação profunda uns com os outros. Pronto, estamos num auditório no qual as pessoas não têm um relacionamento profundo com Deus, nem têm um relacionamento profundo com a palavra de Deus, e não têm um relacionamento profundo uns com os outros. Então eu tenho aqui um auditório perfeito para ser manipulado. Um auditório vulnerável. E um auditório vulnerável é um auditório perfeito para ser manipulado. E por que ele é vulnerável? Porque ele não tem relacionamento profundo com Deus, nem com a palavra do próprio Deus, e não se relacionam profundamente uns com os outros. Está todo mundo isolado no seu mundo, sem acesso ao Senhor, sem o acesso profundo à palavra desse Senhor e sem acesso na troca das experiências, pois nós crescemos, eu cresço profundamente na palavra, eu compartilho, eu faço essa troca. Se tem relacionamento profundo com Deus e tem relacionamento profundo uns com os outros, o que você achou, irmão? O que foi dito ali? Eu achei um pouco estranho. Aí o irmão se encoraja e diz, rapaz, eu também achei estranho, porque na palavra, quando a gente olha para a palavra, aí você vê que você não consegue ter um auditório vulnerável e você não consegue ter um auditório para você manipular. Mas quem é que quer que o povo se relacione profundamente com a palavra e com o Deus da palavra? Quem é que quer? Quem é que quer que as pessoas cresçam com profundidade nas relações umas com as outras? Para quê? Se isso acontecer, acaba a manipulação. E se acabar a manipulação dos auditórios de massa, acabam-se os privilégios. Acabam-se as ofertas de 40 mil. Acabam-se as ofertas de 50 mil. E aí? Mas enquanto eu tenho auditórios manipuláveis, as ofertas de 40 e de 50 e até de mais vão continuar acontecendo. Eu não estou aqui dizendo que o trabalhador não seja digno de receber a oferta. Ele é digno. Ele é totalmente, mas venhamos e convenhamos, tem que haver equilíbrio. Eu não sou contra que se receba a oferta. Afinal de contas, eu penso, eu me relaciono com a palavra, é justo que se receba a oferta. Mas como será essa oferta? Em que condições? E a que preço? Preço de manipulação. Preço de uma mídia bem trabalhada e bem elaborada. Mas o povo que entende que não há mais condenação, não é tomado pelo medo. Não é tomado pelo medo.
E uma vez que não é tomado pelo medo, não entra no jogo das manipulações da linguagem bíblica religiosa. Pois tem o Espírito e identifica a religiosidade dentro do texto, cujo espírito do texto não comunica isso. Mas homens com interesses escusos querem que as pessoas se percebam ainda condenadas, para que elas possam oferecer sacrifícios, para que elas possam fazer suas devoções, para que elas possam... Tudo isso em troca de uma bênção. As pessoas elas podem fazer as suas entregas, desde que seja simplesmente por amor a Jesus. Não para receber mais nada, mas é porque já recebeu tudo. Amém. E porque já recebeu tudo, agora é grato e por amor faz. Só que nesse nível, quando você tira o medo, o que é que acontece com a arrecadação? Ela cai. E aí qual é a tentação que nos persegue? Botar o medo de volta. Olha, vocês serão condenados, viu? Se vocês não devolverem o dízimo, se vocês não entregarem a oferta. Olha a condenação, irmão. Que é para a arrecadação subir. Conseguem entender, gente? Sim ou não? Amém. Então, quem entende, obedece por amor e gratidão. Simplesmente por amor e gratidão. Eu peco. Mais alguém aqui peca? Nós pecamos. Nós pecamos? Será que os irmãos concordam? Você foi bem seguro, né? Eu também fui bem seguro. Eu peco. Você foi seguro. Nós pecamos. Será que você tem certeza? Você peca? Ou está com dúvida? Tem certeza? Então presta atenção aqui. Presta atenção. Eu peco. Você peca. E quando isso acontece, como é que você deve se sentir? Triste. Mal. O que mais? Com vergonha. O que mais, Marcelo? Desejo de corrigir. Tudo isso é válido. Você só não pode se sentir condenado. Envergonhado, você pode se sentir triste, mal, mas nunca condenado. Pois não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém?